que torna a literatura da Itália única é justamente pensar na literatura da Itália agora. Se a gente for pensar numa história da literatura italiana, a gente vai inevitavelmente remeter ao Dante e pensar na Divina Comédia e ver qual foi a importância da Divina Comédia na literatura mundial. Claro que a gente também pode pensar em outros homens, por exemplo, Petrarca, o Boccaccio, que são homens que vão pensar texto literário, pensar a poesia, pensar as artes a partir da palavra, vamos dizer assim. Mas a literatura italiana agora é uma literatura feita por outras vozes, feita por outras mãos, e agora eu acho que ela está mais interessante ainda, porque ela, de fato, tem refletido as mudanças na sociedade italiana. Então a gente pode falar, por exemplo, sobre a Eja Chego, que é uma autora, como ela mesma diz, afro-romana, né? Ela diz que ela não é nem italiana, que ela é romana, que vai falar sobre toda essa miscelânea de existência. Ela fala que, né, a identidade dela é uma encruzilhada, ela é de origem somali e vai então discutir essas questões de imigração, cidadania e refúgio na Itália. Acho que vale muito a pena começar por ela. E tem uma outra autora que eu sei que está no acervo aqui da biblioteca, que é a Viola de Grado, que tem um livro que chama Fome Azul, um livro que vai falar também de uma miscelânea de vidas, vai falar de uma mulher que está em busca de existir para além da Itália, vai existir no Oriente, vai discutir essas questões. Então, acho que vale muito a pena a gente pegar essas mulheres da literatura italiana contemporânea, porque elas vão trazer para a gente um retrato muito interessante dessa nova literatura. A gente não está mais falando do tempo da Divina Comédia, a gente está falando do que está acontecendo agora. Então, eu trouxe os livros, 2 livros da Idiaba, porque eu sei que eles estão no acervo da biblioteca. Esse aqui é o Ádua, é um romance, vai contar a história dessa personagem que migra para a Itália, tentando uma vida melhor, mas passa por situações bastante complicadas, e também vai trazer um pouco da história da colonização da Itália em África. E o outro livro da Idiaba é o Minha Casa Onde Estou. É um livro de memórias, é um livro escrevivente, vamos dizer assim. A Idiaba vai fazer uma cartografia, 2 cartografias, tanto uma cartografia de Mogadishu, que é a capital da Somália, quanto uma cartografia de Roma, e mostrar quais são essas similaridades e como que a história fez com que esses 2 povos se encruzilhassem de uma forma muito profunda. E o outro livro que eu trouxe que também está no acervo é o livro da Viola de Grado, que é o Fome Azul, e vai traçar também cartografias nesse texto, tanto com a Itália quanto com o Oriente. Ela vai para a China, assim. Então é muito interessante ver como elas vão costurando essa existência pela palavra a partir de contextos e conceitos diferentes. A literatura italiana agora é uma literatura que não pode não falar sobre imigração, não pode não falar sobre refúgio, sobre exílio, sobre deslocamento e sobre existência à margem. É uma literatura muito política nesse sentido, principalmente quando ela é escrita por pessoas de origens diversas. Então é muito interessante a gente ver pessoas de origem africana falando sobre a Itália, porque de fato ou elas nasceram lá ou elas estão lá há muito tempo e conhecem muito desse país, né, que se propõe um país, digamos, vanguarda, mas em alguns momentos peca por uma ideia de pureza. É um país que respira futebol, né? As pessoas são fanáticas por futebol. A literatura italiana agora, de fato, ela também vai com outros jogadores em campo, né? Jogadores que vêm de outro lugar e que apresentam uma possibilidade de interpretar o mundo a partir de outras estruturas, de outras narrativas. E eu acho que é isso que torna ela tão interessante, tão plural agora. É quase uma catarse, assim, porque a gente tem textos que vão tratar, como a gente tem percebido, de questões que nos são muito caras e com as quais a gente consegue se identificar muito. Então, acho que é quase uma montanha-russa de emoções. É quase assistindo uma partida de futebol, assim. As pessoas realmente se emocionam lendo o livro. Qual livro pode ser o equivalente a um jogo de futebol para se apaixonar? Você está estranho, você quer começar a torcer pela Itália na literatura? Eu vou sugerir
esse novo clássico, que é a Elena Ferrante, e eu vou sugerir o meu predileto dela, que não é a tetralogia napolitana, nenhum da tetralogia napolitana, mas que é Dias de Abandono, traduzido pela Francesca Cricelli, inclusive no Brasil, que é um livro que eu acho que vai trazer uma boa, um bom spoiler, vamos dizer assim, do que tem sido a literatura italiana atual. Ele vai te levar para todas essas emoções. Você chora, você ri, você fica com raiva, você se cansa, e no final das contas, de fato, é uma experiência ler esse livro. Então, Dias de Abandono da Ferrante.